Olá pessoal, bem-vindos ao Clash Vlogs, meu nome é Eduardo e chegando a mais um final de ano, eu tô aqui para mostrar um pouco da evolução dos meus voos com drone durante esse ano. Vocês vão me desculpar, eu tô com a boca um pouco inchada, ontem eu tive que extrair um dente, então eu vou passar esse ano novo com a boca inchada, mas eu tinha que vir aqui para fazer esse último videozinho do ano. Então, como eu estava dizendo, eu vou mostrar 3 voos. O primeiro vai ser o primeiro voo que eu fiz esse ano, que foi lá no dia 2 de janeiro de 2025. Depois eu vou colocar um no meio do ano ali, junho, julho. E vou terminar com o último voo que eu fiz esse ano. Mas enfim, eu escolhi esses 3 voos porque eles ilustram muito bem a evolução, não das imagens dessa vez, mas de como eu estou voando os drones. Vocês vão reparar que no primeiro voo eu ainda estou meio travado ali e eu vou melhorando aos poucos. Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. E esse foi meu primeiro voo do ano de 2025, saindo aqui do bequinho ali perto da casa dos meus pais. Foi um voo um pouco triste, eu estava meio desnorteado, minha mãe ainda estava no hospital, estava esperando meu pai chegar em casa com notícia e resolvi subir o drone porque eu estava achando que o pôr do sol estava bonito, e realmente. Só que aqui, no começo do ano, eu ainda estava muito inseguro com o drone, os voos não saíam com a fluidez que eu gostaria que eles saíssem. Então eles ficaram muito travados no sentido de eu ir para uma direção, parar, olha só, parei e não sabia muito bem o que fazer, não era muito planejado, resolvi subir mais um pouco. Então ainda estava brigando muito com esses controles do drone e planejar o voo, saber o que fazer quando colocar o drone para cima. Aqui eu fui fazer uma órbita aqui, mostrando a rodoviária. Eu acho que eu podia ter descido, eu agora aqui olhando, né, tipo, criticando as minhas imagens. Eu acho que eu podia ter descido o gimbal um pouquinho mais, mostrado um pouquinho mais da cidade. Essa tomada aqui ficou meio... faltou movimento. Se eu tivesse com ele, fizesse uma órbita aqui, eu teria mais efeito parallax, que é aquele efeito que quando você coloca o drone pro lado e vai girando, tipo uma órbita mesmo, você ia ter uma tridimensionalidade melhor da cidade, mas não, ficou um pouco travado. Aqui eu subi de novo, virei pro lado e aqui vai chegar eu acho que é a única tomada que eu acho que eu usaria desse vídeo. Se eu fosse fazer um reels de melhores, eu usaria essa tomada aqui, que eu acho que ficou bacana. Eu coloquei o gimbal bem no lugar certo, acho que ainda vou mexer nele um pouco ali, mas aqui eu gostei, aqui eu achei legal. Inclusive é uma tomada que desde então não repeti nessa parte da cidade e ficou bacana. Ó, a luz lá do pôr do sol. Aí aqui tá vendo, ó, eu vou fazendo uma órbita, em vez de fazer girar ele no próprio eixo, você faz a órbita, ele dá uma tridimensionalidade melhor para a imagem e tudo fica mais cinemático, tudo fica mais... Até que eu parei, andei para frente, enfim, tava no começo, tava aprendendo, tô aprendendo ainda, mas creio que melhorei. Esse foi o primeiro voo. Aqui tem Return to Home, isso aqui foi uma bagunça. Eu dei um RTH achando que ia ter o RTH inteligente, mas já estava mais escuro, então ele quis subir para voltar. Cancelei e fiz uma bagunça total. Mas é só para ilustrar mesmo, só para mostrar. Esse foi o primeiro voo do ano de 2025. Diz aí, o que vocês acharam? E esse é o voo que eu fiz no meio do ano. E eu considero que esse foi o voo que eu realmente deslanchei, que eu relaxei, parei de ter medo de voar e fui. Na época eu tava com essa mania de querer fazer um voo ininterrupto, sem paradas, fazer um voo assim com tomadas bacanas, mas que eu não precisasse de parar, virar o drone e seguir numa direção. Quase deu certo. Não é um voo perfeito, mas foi o primeiro voo que eu vi que eu podia fazer isso, podia relaxar, passear pela cidade de drone, mostrar de cima.
Aqui eu errei um pouco, porque eu devia ter mostrado esse supermercado um pouco mais de trás. Estava muito perto dele, mas chegando aqui, eu olhei esse prédio, falei assim, vamos lá fazer uma órbita, vamos ver no que dá. E foi a primeira órbita que eu fiz em torno desse prédio aqui, que depois virou... entendeu? Eu gosto muito de treinar a órbita justamente aqui em cima desse prédio. É o prédio mais alto aqui do centro hoje, então eu reparei que a vista lá de cima é bem bacana. Então eu gosto muito de treinar as órbitas aqui nesse prédio. Aqui, olha a velocidade do DJI Flip. Eu esqueci de avisar, estou voando com o DJI Flip, que eu acho que foi o drone que realmente tirou a minha ansiedade de voar. Parte da minha ansiedade de voar. Eu ainda sinto um pouquinho de ansiedade quando eu voo. Acho que isso não tem jeito, eu acho que isso é bom. E eu consegui fazer uma órbita quase perfeita aqui. Aqui, ó, na hora que chega aqui, eu acho que podia ter colocado o drone um pouquinho mais para cima. Ele ficou muito perto, tampou um pouco da paisagem ali atrás, mas valeu bastante. E geralmente nos voos anteriores a esse, chegava aqui, eu já descia o drone e já ia para casa, mas eu estava curtindo. Eu consegui realmente desligar a parte do meu cérebro que ficava lá em alerta e curtir. Era um domingo, estava tudo tranquilo, vocês viram a feira ali de domingo um pouco antes. Então aqui na hora de descer eu já estava trazendo ele de volta. Eu falei assim, não, vamos passear mais. Daí eu já começo aqui, ó, a fazer um ió aqui e vou seguir adiante, vou passear um pouquinho mais. O tempo estava bom, o céu não estava azulado. E isso que eu falei com vocês, ó, o efeito parallax dos prédios, quando você coloca o drone pro lado, quando você está voando mais baixo, igual eu estava voando agora, você cria esse efeito bem bacana que eles chamam de parallax. E é por isso que eu gosto de voar mais baixo também. Eu não gosto de fazer voo muito alto, porque as tomadas acabam ficando meio chatas. Você vê tudo lá de cima, entendeu? Em 2, 3 segundos você já viu tudo. Então você não precisa continuar com a tomada. Aqui, eu chegando, a minha intenção era chegar até a escola ali e filmar a escola e voltar. Eu acho que essa tomada ficou um pouquinho longa demais. É aquela coisa, eu não gosto de parar o drone, mas eu podia ter chegado ele um pouquinho mais pro lado agora aqui, para dar um pouco mais de dinamismo ao take, entendeu? Ao voo inteiro, e começado a fazer uma órbita em torno da escola, mas não, eu deixo para fazer isso agora. Eu comecei a girar aqui e foi um erro de cálculo também, porque eu acho que eu devia estar um pouquinho mais afastado, mas de boa, deu para mostrar aqui a escola, deu para mostrar a piscina. Como eu disse, esse voo foi no meio do ano, foi em junho, dia 14 de junho. E eu lembro assim que depois desse voo eu adquiri uma confiança muito bacana. Toda vez que eu subo um drone, eu já sei o que eu vou fazer, já sei onde eu vou. E isso ajuda muito, poxa, isso ajuda muito. Assim, é lógico que tem uns errinhos de percurso lógico que tem uns errinhos de percurso, mas as experiências depois desse voo começaram a ficar bem melhores. Então, por isso que eu resolvi colocar ele aqui. Foi bem no meio do ano e ele marcou essa parada de ser o primeiro drone que eu realmente relaxei e deixei fluir. Entendeu? E aproveitei o voo. Achei o voo bacana, gostei de voar. Eu fiquei só apavorado o tempo inteiro. E é isso, esse é o voo do meio, o voo de junho de 2025. E esse foi o último voo que eu fiz esse ano com o Mini 5 Pro. Foi um voo que eu fiz aqui pelo centro da cidade, já com já com mais habilidade na hora de pilotar. Eu acho que eu melhorei bastante nesses meses. O Mini 5 Pro é um drone realmente mais fácil de pilotar também, ele tem mais estabilidade, ele tem mais velocidade, ele responde bem melhor do que o Flip, por exemplo. O Mini 4 Pro e o Mini 5 Pro eu acho que é
bem semelhante. Mas o intuito aqui foi mostrar as decorações natalinas aqui na Praça Senador José Bento, em Pouso Alegre, mostrando a igreja iluminada, mostrando as decorações de Natal, as projeções, e fazer um voozinho aqui por essa parte de trás da cidade também, que eu quase não vou, onde tem ali aquele prédio azul que vocês estão vendo, a Faculdade de Direito. Daqui a pouco eu vou dar um zoom de 2 vezes ali, só para testar a câmera, mesmo só para testar o zoom da câmera, o zoom, né, de 2 vezes, que esse drone tem. Ele não tem uma câmera telefoto igual o Air 3S, por exemplo, mas ele tem essa função que é bem bacana, quebra um galhão. E é isso, pessoal. Eu não vou falar muito não, porque eu tô com um problema mesmo aqui, minha bochecha tá doendo, mas já vou deixando aqui um feliz ano novo para vocês. Muito obrigado por assistirem os vídeos durante esse ano, fiz muitas amizades legais aqui, e deixar um agradecimento para todo mundo. Se vocês puderem deixar um like no vídeo, quem chegou até aqui, deixar aquele like pra gente, para fortalecer o canal, isso ajuda demais. E é isso, pessoal. E é isso, pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui. Quero desejar a todo mundo um feliz ano novo, que esse 2026 seja um ano incrível para todo mundo. Muito obrigado a todo mundo que tem assinado o canal, assistido os vídeos, deixado comentário. Fiz muitos amigos aqui durante esse ano e eu acho que isso é o que realmente importa. Então, por favor, deixa aquele joinha pra gente nesse vídeo. Se você ainda não for inscrito, por favor, se inscreva para mais vídeos de drone. 2026 promete. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!